Boa tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com você e vamos aqui continuar na nossa série sobre bibliologia. Então já tivemos a primeira aula introdutória e deixamos até uma pequena atividade para você estar realizando. Caso você tenha perdido a primeira aula, então entre aí, assista a essa primeira aula. Deixamos uma pequena atividade para você formular uma frase sobre as Escrituras e logo depois nós estaremos aí analisando a sua frase, tá bom? Então hoje nós estudaremos ainda em tema introdutório, vendo um pouco sobre mais bibliologia, sobre a Bíblia. Então vamos entrar agora neste assunto. O que significa a palavra bibliologia? Bibliologia significa a doutrina da Bíblia, é o estudo sobre as Escrituras. Quando falamos de escatologia, é o estudo dos eventos futuros. Quando falamos de pneumatologia, é a doutrina do Espírito Santo, o estudo sobre a pessoa do Espírito Santo. Quando falamos de teologia ou teontologia, é a doutrina sobre Deus. Cristologia, a doutrina sobre Cristo. Bibliologia, então, a doutrina sobre a Bíblia. Vamos aí passear um pouco sobre esses temas e o que nós poderemos ver aqui de bibliologia. Então, nessa introdução, parte 2, o que nós veremos aqui? Veremos que a palavra Bíblia, ela vem do grego Bíblia, como você vê aí na sua tela. Dessa maneira que é escrito no grego a palavra Bíblia. E o que ela significa? Ela significa livros. De fato, a nossa Bíblia tem quantos livros? 66 livros. E ela é dividida entre Velho Testamento e Novo Testamento. O Velho Testamento contém 39 livros. O Novo Testamento contém 27 livros. Por isso que ela recebe o nome de Bíblia, porque a palavra Bíblia vem do grego, que significa livros. E nós temos uma compilação de livros que formam, então, as escrituras que nós temos em mãos. Aqui cabe uma curiosidade que nós não veremos nessa live aqui. Mas e a Bíblia Católica não tem 7 livros a mais? Por que a Bíblia Católica tem 7 livros a mais? Nós veremos também. Apesar que nós já temos uma live gravada com o título Por que nós não aceitamos os livros apócrifos? Daí você pode estar acompanhando, caso você já queira saber a resposta. Mas nós veremos aqui com mais calma durante essa nossa série de bibliologia, por que nós não aceitamos os apócrifos, como que a Igreja Católica vê esses 7 livros que foram acrescentados, como que os judeus, né, que escreveram ali o Antigo Testamento, como que eles viram esses livros apócrifos, nós veremos também sobre isso daí, tá bom? Mas a nossa Bíblia, inspirada por Deus, tem 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Olha só, como que a Bíblia ela foi escrita, como que ela foi escrita nos seus originais. Alguns materiais foram usados para que a Bíblia pudesse ser escrita e promulgada por aí. Olha só, alguma porção da Bíblia foi revelada e Deus pediu para escrever em pedras. Se você abrir sua Bíblia lá em Josué, capítulo 8, versículo 31 e 32, está mostrando lá uma porção da Bíblia sendo escrito em pedras. Mas como exemplo bem rápido e claro, lembra aí dos 10 mandamentos? Onde Deus mandou escrever os 10 mandamentos, onde ele escreveu os 10 mandamentos? Em 2 tábuas de pedra. Então a palavra de Deus, uma parte dela foi escrita em tábuas de pedra. Outra parte da Bíblia também foi escrito em madeira. E eu gostaria de ler esse texto de Ezequiel, capítulo 37, versículo 16, que diz o seguinte, Ezequiel 37, 16. Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Depois toma outro pedaço de madeira e escreve nele, para José, pedaço de madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. Então, uma porção da palavra de Deus também foi escrito, além de pedra, também em pedaços de madeira. Mas também a palavra de Deus, ela também foi compilada e escrita em papiro. O que é o papiro? O papiro é uma planta que, ao ser prensada, produzia uma superfície fina que dava para escrever. Então, o papiro vem de uma planta que, ao ser prensada, formava ali uma folha de papel
e dava para escrever nesse papiro. Isso nós podemos ver lá em 2 João. 2 João, capítulo 1, versículo 12, fala sobre esta folha, fala sobre o papiro. Diz assim, 2 João, capítulo 1, versículo 12. Ainda tinha muitas coisas para vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz para que a nossa alegria seja completa. Olha, não quis fazer em papel e tinta. O papel que ele está se referindo aqui é o papiro, que tinha sido inventado, que tinha sido descoberto e foi amplamente usado para escrever, para a escritura, para a grafia, para a formação de livros, para a formação de cartas e enviar cartas. O problema do papiro é o seguinte, é que ele tinha pouca durabilidade. Então era uma planta que logo se estragava. Imagine, a palavra de Deus sendo escrita no papiro, ela ia se estragar logo. Então o que teve que acontecer? Cópias tiveram que ser feitas. Só que o problema é que naquela época não tinha máquina de xerox para você xerocar ou para você tirar várias cópias. Como que eram feitas as cópias? À mão. Não dava para você fazer um Ctrl+C, um Ctrl+V. Então, um copista tinha que escrever lá, letra por letra, palavra por palavra, em outra folha de papiro. Só que ele tinha que escrever uma outra depois, porque aquela que ele escreveu, logo em seguida, poderia se deteriorar. Então, ele tinha que fazer várias cópias. E os copistas copiaram um número grande das escrituras. Hoje nós não temos acesso aos originais, por quê? Eles já se desfizeram. Só que nós temos um amplo acesso às cópias que foram realizadas. E nós podemos comparar essas cópias fiéis com a nossa escritura de hoje e perceber a exatidão. Tudo permanece do jeito como foi escrito. Não foi telefone sem fio onde a informação foi mudando, jamais. Então, a informação escrita pelos originais, pelas pessoas às quais Deus inspirou, permanecem intactas até aos dias de hoje. A Bíblia que você tem na sua mão, ela é fiel e idêntica aos originais. Você pode depositar a sua confiança nela e fazer até comparação, se você tem dúvida. Pega os escritos antigos, achados arqueológicos e faça essa comparação e você vai perceber que ela é idêntica. Então, uma porção da Bíblia foi escrita neste material chamado papiro. Mas uma outra porção das Escrituras também foi escrita em pergaminho. E pergaminho foi um material muito usado também para a escrita. O que é um pergaminho? Pergaminho são peles de animais, são couro, que foram fabricados para escrever. Provavelmente o pergaminho ele surgiu na cidade de Pérgamo, por isso recebe o nome de pergaminho. Então a cidade de Pérgamo, que fica ali hoje, que nós chamamos de Turquia, que antigamente era chamado de Ásia Menor, ali tinha a cidade de Pérgamo, foi ali que surgiu esse material, essa forma de escrita, esse pergaminho, e recebendo esse nome em homenagem à cidade que tinha o nome de Pérgamo. Também foi amplamente usado para as escrituras. Tinha uma durabilidade maior do que o papiro, que era feito de uma folha, né, de uma planta prensada. Então o couro ele tem uma durabilidade maior, tinha uma resistência maior. Só que logo depois chegou a invenção, a descoberta do papel, né, como nós temos aí nos dias de hoje. Sabe quem descobriu o papel? Os famosos chineses, no ano 300 depois de Cristo. Perceba muito bem, 300 depois de Cristo, os chineses então aí desenvolveram o papel. Os chineses aí tiveram uma participação muito significativa na história mundial, né? Então, pela história, foram eles também que descobriram a pólvora, um povo muito sábio, muito inteligente, também aí fizeram aí a evolução, a invenção do papel. E até hoje nós usamos o papel. A sua Bíblia que você tem na sua casa para folhear é de papel, né? Você vai estudar, vai comprar um caderno, tem papel ali. Então, esse trabalho aí de celulose, então cresceu muito a partir aí da invenção dos chineses dos anos 300 depois de Cristo, onde também contribuiu para que a Bíblia pudesse ser amplamente divulgada entre as nações através dessa grafia dentro do papel. Olha só, 1647 foi inventada a imprensa de Gutenberg.
Então eu gostaria que você pesquisasse, eu não vou trazer esse conteúdo aqui nessa live, mas pesquise na sua casa sobre a imprensa de Gutenberg. O que ele fez, esse homem fez? Ele inventou uma máquina de cópia, uma máquina de Xerox. Então, através dessa imprensa, ele copiou, fez várias cópias de livros. E o primeiro material que ele usou para copiar na sua máquina, no seu maquinário, foi a palavra de Deus, foi a Bíblia. Então lembra, antigamente como que a Bíblia era copiada? Através de copistas que tinham que fazer tudo na mão. Então pensa que era um trabalho demorado, era um trabalho que custava muito caro, era um trabalho que demandava tempo e dedicação especial da pessoa para que ela não errasse quando estivesse fazendo a cópia, para que ela não borrasse, para que ela não dormisse ali no ponto e pulasse um capítulo inteiro da Bíblia. Então ela tinha que ter um cuidado muito grande. Mas quando chegou essa invenção, a imprensa de Gutenberg, então a Bíblia foi amplamente copiada. E depois esse maquinário aí, a partir de 1647, foi sempre sofisticando e hoje a gente tem aí a internet, né? Olha só, a tecnologia se avançou tanto que nós temos aí acesso em nossas mãos, esse meio digital, esse meio virtual, onde você tem a Bíblia dentro da internet também. Então hoje você pode abrir o seu computador, abrir o seu navegador e dentro dele colocar lá, digitar Bíblia Sagrada. E você vai ter acesso fácil às escrituras em diversas línguas. A Bíblia ali em diversos formatos. Então aí a tecnologia também contribuindo para a divulgação das escrituras. Então perceba, desde a pedra onde a Bíblia foi grafada, passou pela madeira também, passou pelo papiro, pelo pergaminho, pelo papel, pela internet, né? Então chegamos aí até a era digital, onde você pode fazer uso também da Bíblia na internet. Olha só, para a gente definir aqui a introdução. A palavra de Deus foi escrita por 40 autores. Deus escolheu 40 pessoas, 40 homens, em média ali, para escrever as escrituras. A gente logo nas lives mais para frente vamos falar sobre revelação, inspiração, iluminação. Esses termos mais técnicos nós iremos falar. Agora é apenas uma introdução. Então Deus escolheu 40 homens, inspirou eles para que eles escrevessem as escrituras. A Bíblia, no seu original, foi escrita em 3 línguas diferentes. O Antigo Testamento foi escrito no hebraico, com algumas partes no aramaico. Quais são essas partes que foram escritas no aramaico? Está aí na sua tela. Esdras, capítulo 4, do capítulo 4, versículo 8, até o capítulo 6, versículo 18. Esse trecho foi escrito no aramaico. Também Esdras, capítulo 7, do versículo 12 ao versículo 26. Também foi escrito em aramaico. Daniel agora, capítulo 2, dos versículos 4 do versículo 4 até o capítulo 7, versículo 28, todo esse trecho também escrito no aramaico. E um versículo apenas em Jeremias, que foi escrito no aramaico, que é Jeremias capítulo 10, versículo 11. Por que esses textos aqui foram escritos no aramaico? Lembra que todos esses textos, tanto Esdras, Jeremias, Daniel, era num contexto babilônico ou pós-babilônico. Lembra que a nação de Israel foi castigada por Deus e foi levada cativa, em cativeiro para a Babilônia, onde o rei Nabucodonosor sitiou Jerusalém e levou os judeus para lá. Eles viveram 70 anos, tanto que Daniel ele cresceu e se desenvolveu na Babilônia e provavelmente, talvez, morreu por ali mesmo. Então, a língua dos babilônicos, daquele povo caldeu, era o aramaico. Então perceba a influência linguística que aquela nação ou aquele império teve sobre a nação de Israel. Então por isso que alguns trechos foram escritos em aramaico, por causa da influência que eles tiveram ali na Babilônia. Então esses trechos aqui são trechos que falam do cativeiro ou pós-cativeiro. Então a influência teve sobre esses autores, eles escreveram alguns trechos da palavra de Deus, não na língua hebraica, mas na língua aramaica. E o Novo Testamento? Na sua totalidade, o Novo Testamento foi escrito no grego, de Mateus até Apocalipse, ele foi escrito, então, no grego. Então, essas 3 línguas formaram os originais da palavra do Senhor. Olha só, também foi escrito a palavra de Deus em 3 continentes diferentes. É interessante que você estude geografia na sua casa
para que você orne a geografia com as escrituras e você consiga ali ver um pouco melhor o texto da palavra de Deus quando fala de geografia. Olha só, a palavra de Deus ela foi escrita em 3 continentes diferentes. Quais são eles? Então você tem um mapa mundi aí na sua tela, está mostrando a América, né, onde nós moramos, mostrando a África, a Europa, a Ásia, a Oceania, a Antártica. Quais continentes foram escritos a palavra de Deus? Uma porção dela foi escrita na África. O exemplo disso, nós temos o Pentateuco, que foi escrito enquanto o povo de Deus saía do Egito e caminhava para a terra de Canaã. Então, Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, foram todos escritos na África. Nós temos outra porção da palavra de Deus, e talvez a sua maioria foi escrita na Ásia, onde Israel está situada. Outra porção da palavra de Deus foi escrita na Europa. Nisso nós temos, por exemplo, as cartas paulinas. Enquanto Paulo, por exemplo, estava preso em Roma, na sua primeira prisão, ele escreveu dali 4 cartas. Então nós temos aí Efésios, Colossenses, Filipenses, né? Então essas cartas aí foram escritas enquanto ele estava ali preso em Roma. Nós temos Filemão também, que foi escrita enquanto ele estava preso em Roma, ou seja, na Europa. Continentes diferentes nós temos aí onde a palavra de Deus foi escrita. Mas apesar disso, apesar da Bíblia ter sido escrita num período de 1.600 anos, 3 línguas diferentes, 40 autores diferentes, que viveram em períodos diferentes, que viveram em continentes diferentes, escreveram a Bíblia em locais diferentes, a Bíblia ela é única, unânime e ela conta uma mesma história. Ela tem uma mensagem central. De Gênesis a Apocalipse, ela fala de Jesus Cristo. Essa é a mensagem central da Bíblia. Jesus Cristo é a mensagem central. Então, você lendo a sua Bíblia, estudando a sua Bíblia, Gênesis e Apocalipse, a mensagem central é Jesus Cristo. Então, essa aqui é a revelação da palavra de Deus e a pessoa de Jesus Cristo sendo revelado nas Escrituras. Para a gente chegar aí ao final da nossa live agora, como é que a Bíblia chegou até nós? Teve que ter trabalho de tradução. Nós teremos uma live específica falando sobre tradução, mas algo rápido aqui. Primeiro, a Bíblia foi escrita no hebraico e também ela foi escrita no grego. Só que ela teve que ser traduzida do hebraico para o grego e nós chamamos isso de Septuaginta. Depois, ela foi traduzida com o passar do tempo para o latim, a língua dos romanos. Em 405 depois de Cristo, ela foi traduzida por um homem chamado Jerônimo. Ele traduziu a Bíblia do grego para o latim, que era a língua romana. Depois, em 1380, um homem chamado John Wycliffe liderou um grupo de tradução, a qual ele traduziu a Bíblia, que só existia ali no latim, que era a língua falada do império, ele traduziu para o inglês, que era a língua do povo. O latim estava ali apenas para os clérigos, né? Para a liderança religiosa, mas o povão não entendia mais o latim. Era uma língua que não estava sendo usual para o povo, mas o inglês ali era muito usual. E daí John Wycliffe, ele então traduziu a Bíblia do latim para o inglês. Como que a Bíblia chegou até a sua mão? Você aí brasileiro, nasceu aí no Brasil, em algum estado aí do Brasil? Então nós também temos a Bíblia na nossa língua. Em 1690, um adolescente chamado João Ferreira de Almeida, com 16 anos de idade, iniciou o trabalho de tradução das Escrituras para a língua portuguesa. Se você fizer uma atividade e abrir a sua Bíblia, logo ali nas primeiras páginas, provavelmente vai estar escrito ali, tradução de João Ferreira de Almeida. Com 16 anos de idade, ele começou a traduzir a palavra de Deus para a língua portuguesa. Isso é interessante, como que a Bíblia chegou até você. Meu irmão, por que Deus escreveu escrever a Bíblia? Por que ele escreveu registrar a Bíblia? Olha, ele não poderia ter enviado um anjo e esse anjo comunicar a sua palavra para as pessoas? Ele não poderia também interromper o maior programa de TV que nós temos aí, onde as pessoas estão assistindo, interromper aquele canal e falar sua mensagem para que as pessoas pudessem escutar? Mas não, ele preferiu registrar as Escrituras. Por quê? Para manter a palavra preservada corretamente. Porque se a palavra é transmitida oralmente, ela pode mudar.
faz essa pequena atividade. Lembra daquelas brincadeiras telefone sem fio? Onde você tem um monte de pessoa aqui e daí você fala alguma frase para essa primeira. E essa primeira passa para outra. E essa passa para outra, passa para outra, passa para outra. Quando vai ver, a frase já modificou totalmente quando chega no final. Então, se é uma história oral, ela pode se perder com o tempo. Mas se ela é registrada, não importa quanto tempo passe, nós temos meios de verificar se a palavra mudou ou não. Por isso que a palavra de Deus foi registrada. Então ela foi registrada há muito tempo atrás, há 2000 anos atrás, no Novo Testamento. Você então pode comparar o seu escrito de hoje com os escritos antigos e perceber a exatidão das escrituras que permanecem intactas. Foi por isso que ele escolheu registrar para que a palavra de Deus pudesse ser mantida corretamente. Ok? Então nós terminamos a live de hoje, essa introdução, parte 2 aqui, e nós entraremos agora nas próximas lives em termos mais técnicos, né? O que é revelação? O que é inspiração? O que é iluminação? Então nós teremos lives nesse sentido. Que Deus abençoe sua vida, que esses estudos aqui de bibliologia possam contribuir para a sua compreensão das Escrituras, possam contribuir para o seu crescimento espiritual e que muita informação também possa ser passada para você. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família.